Vamos ler no livro de São João, capítulo 1, versículo 19. São João, capítulo 1, versículo 19. Nesta noite eu quero falar sobre um ministério peculiar. Um ministério peculiar. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui, que vai ajudar tanto a nós como a outros que necessitam da ajuda do Senhor. Os irmãos acharam? São João 1,19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou e não, eu não sou Cristo. E perguntaram: então o quê? És tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Ele era profeta. Respondeu: não. Por que sendo um profeta disse que não? Por isso tem gente que não entende, né? Tem gente que entende. Lê a mensagem de uma banda e diz: aqui, ó, ele falou que ele não considera profeta. Ele era chamado de profeta, mas não considerava. Claro, o profeta não diz que ele é profeta. As pessoas têm que reconhecer que ele é um profeta, né? És tu profeta? Ele disse: não. Não sou. Não. E respondeu: não. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Senhor Deus, o Senhor é aquele, Pai querido, que está responsável por abrir o entendimento. Nós podemos ler, podemos examinar, podemos estudar, mas quem dá o entendimento e quem abre o entendimento é o Senhor. Então o homem sem o Senhor não pode fazer nada. As coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. Então o homem tem que sair fora de cena, tem que sair fora para Deus entrar em cena. Então ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos mais uma vez, conforme a tua palavra. Amém. Os irmãos podem se sentar? Hoje pela manhã nós tivemos batismo, mais um batismo. Batizamos alguns irmãos hoje pela manhã em Sarzeto. Creio eu que sábado próximo teremos mais batismo. Pessoas que deixaram para a próxima semana. Graças a Deus, as pessoas que estão para vir, estão vindo, né? Com as mensagens, as pregações, ouvidas na rádio. Pessoas têm sido iluminadas, têm sido abençoadas e alcançadas por Deus através da sua palavra, né? Hoje nós batizamos alguns irmãos, o batismo bíblico, o batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trouxe alguns CDs para os irmãos, na verdade eu trouxe 2 para cada um. Eu trouxe aqui Erros Doutrinários Voluntários e trouxe aqui As 7 Dimensões. As 7 Dimensões foi pregado domingo passado no tabernáculo em Sarzedo, na Santa Ceia. As 7 dimensões. Então depois os irmãos podem pegar, depois da reunião. Hoje de manhã, antes de nós termos o batismo, nós tivemos uma palestra antes do batismo, cerca de 45 a 50 minutos, uma palestra antes do batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para os novos convertidos. Uma palestra que foi muito importante, muito significativa para os recém-chegados, né? Para que eles pudessem saber exatamente a responsabilidade tomada nesse momento. Então creio que foi de muita valia e muito proveitosa hoje nós dando uma palestra sobre batismo, que significa sepultamento. O que eles estavam fazendo. Muito bem, Deus abençoe. Tem uma senhora ali, está sentada, é a primeira vez que eu vejo mas eu já vi a senhora lá na frente, quando a senhora estava procurando alguma coisa no sentido de cama, alguma coisa assim, quem tivesse uma cama, alguma coisa assim, não foi? Ou casa para alugar? Não é a senhora, não? Então estou enganado. Então é outra irmã que parecia a senhora. Terça-feira esteve aqui, né? Tá certo. Deus. A senhora já foi lá, né? Deus abençoe. A senhora mora aqui mesmo?
Ah, tá certo. Ah, certo. Então tá bom. Seja bem-vindo, tá bom? E as portas estão abertas. Nossos cultos, já sabe, terça e sábado, 19h30 aqui em Citrolândia. Muito bem, irmãos. Eu quero falar sobre um ministério peculiar. Eu estou aqui com a mensagem titulada, a mensagem do irmão Branham, parágrafo 26, casamento e divórcio. Né? Casamento e divórcio, 26. O irmão Branham disse: o povo me tem chamado de profeta. Eu não me chamo de profeta. Olha para você ver. Porque eu não ousaria falar assim. Mas eu tenho dito, posso dizer isto, que o Senhor me tem permitido prever coisas, dizer coisas que têm acontecido, que acontecerão e que estão acontecendo. E nenhuma vez falhou em todas as dezenas de milhares e milhares de vezes. Tudo que ele disse que aconteceria, aconteceu. Todos nós sabemos disso. Amém? Amém. Parágrafo 26, casamento e divórcio. Então existem pessoas aí, pessoas que querem descaracterizar a mensagem, que quer talvez atrapalhar aqueles ou alguns que estão desejosos em aproximar e aceitar a mensagem, ser batizado no nome de Jesus Cristo, querem então desvirtuar a atenção das pessoas para chamar nesse sentido. Ah, mas ele mesmo disse que não era profeta e tal. Claro, um profeta, quando vindicado, quando chamado por Deus, ele não sai dizendo: ei, eu sou profeta. Ei, você sabia que eu sou profeta? Não, o profeta não faz isso. O profeta não faz isso. Quando um profeta vem, ele é vindicado por Deus, provado por Deus, manifestações vêm acontecendo atrás do seu ministério, seguindo o seu ministério, e as manifestações e a vindicação prova para o povo que ele é o profeta. E o povo por si mesmo tem que ter o discernimento e então entender que um ministério profético está atuando naquele momento, naquela era. Amém, irmãos? Amém. Então, nesta noite eu quero falar exatamente sobre isso. Um ministério peculiar. O que é a palavra significa peculiar? O que significa a palavra peculiar? A palavra peculiar, algo que é peculiar, é algo único. Uma coisa que é peculiar é algo único. Ou que seja único, ou apenas considerado, ou visto como único. Isto é o que significa a palavra peculiar. Todos nós sabemos que o ministério profético que foi desenvolvido nesses últimos dias, numa carne gentia, não se trata de desenvolver apenas um ofício ou um movimento, mas se trata do sobrenatural. Não é apenas um movimento, um ofício, uma portinha de igreja aberta ali, alguma coisa. Não, se trata do sobrenatural. Amém, irmãos? Amém. Não é a fundação de um credo, de uma igreja. Não. Se trata do sobrenatural. Por isso que o ministério do irmão Branham foi tão peculiar neste dia e tão incomum ao mesmo tempo, porque se trata do sobrenatural. Amém, irmão? Se trata do sobrenatural. Seu nascimento, sua chamada, sua maneira de apresentar a Cristo em sua palavra para o povo, seguido de diversas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, com mais de 200.000 visões, sem falhar nenhuma. Sem falhar nenhuma. Profecias já cumpridas, outras se cumprindo ao mesmo tempo, e outras que estão a cumprir. E as mais diferenciadas estão, por exemplo, as 7 visões do tempo do fim, as 7 visões, como também a profecia da destruição da Califórnia, onde
Los Angeles, uma cidade dos anjos, como é chamada, conhecida por causa de Hollywood, que irá se afundar, se deslizar para o mar adentro, o mar Pacífico. Registro de mortos ressuscitados, milhares e milhares de pessoas curadas, não podem nem contar, não podem nem fazer uma contabilidade de quantas e quantas pessoas foram curadas no ministério do irmão Branham. Desafiado às vezes, mas nunca derrotado. Amém, irmãos? Desafiado muitas vezes por bruxos, como lá na África, feiticeiros. Desafiado como de pastores, de líderes religiosos, como o do irmão Baster, irmão Best, Dr. Best, naquela reunião em Chicago, em 1950, quando a coluna de fogo apareceu. Desafio. Desafiado muitas vezes, mas nunca derrotado. Amém, irmãos? Amém. Dentre as obras sobrenaturais, registros e acontecimentos como a ressurreição do peixinho. Essas que destacam. Os irmãos entendendo, irmão? Do peixinho morto, que foi esgoelado por um anzol que era maior do que o peixe. Quanto àquela pescaria que estava em irmão Branham com o testemunho de Jeová, e aquele peixinho ressuscitado era um sinal para o testemunho de Jeová. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. É. Então vocês observem bem acontecimentos. Na natureza, falou para a tempestade parar, onde aquela tempestade estava, uma nevasca, estava atingindo uma parte dos Estados Unidos, e onde o irmão Branham estava numa caçada, e a sua esposa tinha ficado no acampamento, e uma nevasca atacou aquele local, e nada podia ser enxergado a 1 palmo de distância. E Deus falou para o irmão Branham para falar a tempestade, e a tempestade passou. Amém, irmãos? Amém. Oh, meu Deus do céu. A transformação da água em gasolina. Quando o irmão Branham, com alguns ministros, estava na rodovia e o irmão assistente esqueceu de colocar gasolina no posto, e a gasolina acabou no período do caminho, e eles ficaram ali parados, um lamentando um com o outro, falando, e por quê, e aquela coisa toda, irmão Branham calado, irmão Branham só calado, e eles discutindo, como pode, irmão Branham calado, quieto, na quietude do Espírito. Ele disse para o jovem, você tem aí galões, você tem aí baldes, galões? Diz, tem uns 2 aí, irmão Branham, de 20 litros. Então desce aí, procura uma água e enche os 2 para nós. Traga para nós os galões cheios de água. E então, eles saíram dali, eles ficaram meio preocupados, o que o irmão Branham queria com a água. E então, quando aquele jovem rapaz chegou com os galões de água, e agora, irmão Branham, o que eu faço com isso? Ele disse, coloque no tanque. Coloque no tanque. Amém, irmãos? Amém. Ele é o socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. É. E então eles colocaram aquela água no tanque. E então o irmão Branham disse, vamos entrar, vamos embora. Então quando aquele rapaz colocou a chave na ignição e virou a chave, o carro pegou. Amém, irmãos? Os irmãos entendendo? Amém. Mexeu na natureza. Nos animais, destaca-se a gambá, que ficou por 3 dias debaixo da sua escada, sangrando, com hemorragia. Tinha sido atacada por um animal feroz na mata. E então ela foi correndo, passou em várias casas. E por que ficar debaixo da casa, da escada do irmão Branham? E por 3 dias, o irmão Fred Solomon, o irmão Moore,
disse para a irmã Brana, ela está morrendo, irmã Brana, está morrendo, está debaixo de sua escada, mate-a, sacrifique-a, que aí para o sofrimento dela. A irmã Brana não queria fazer aquilo, a irmã Brana ficava acuada num canto, esperando alguma coisa, não sabia como fazer. E no terceiro dia, Deus fala para o irmão Brana: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu enviei-te esta gambá para que você orasse por ela. Já tem 3 dias que está esperando que você ore por ela. Vá lá, amém, irmão? Amém. E quando o irmão Brana orou por ela, ela saiu imediatamente caminhando, amém, irmãos? Amém. E antes de entrar no mato, ela deu uma olhada para trás, como se estivesse agradecendo o profeta, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Isso é incomum demais para dizer, né? Isso é incomum demais para dizer. Mas, o que dizer quando um profeta está na terra com o sobrenatural? Não é, irmãos? As obras sobrenaturais acompanham ele. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Sim. Episódios como os 2 filhos da irmã Wright. Os episódios como os 2 filhos da irmã Wright. Ali foi a soberania de Deus. Não tinha chamado de altar, não foi feita uma pregação, não era culto doméstico, não era culto em casa. O irmão Branham estava apenas testemunhando de coisas que aconteceram no deserto, no tocante aos esquilos. E ela então, confiante de que nada sairia da boca do irmão Branham como uma mentira, ela cria em tudo que o profeta disse, ela bateu a mão na mesa e disse: isto é de Deus. E quando ela falou isto, Deus desceu e disse: fala para ela, pode pedir o que ela quiser agora. Amém. Diga para ela, a Wright, a viúva, diga para ela pedir o que ela quiser. O irmão Branham ficou assim, mas o irmão Branham disse para ela: irmã Wright, por causa dessa definição, por causa desse testemunho que você dá perante Deus nesse instante, ele me manda dizer: pede o que a senhora quiser agora, que ele vai te dar. Ele está dizendo agora, irmão. Imagina como é que ficou aquela sala. Imagina como é que os pastores ali, os líderes estavam ali vendo aquele acontecimento. E os 2 jovens na janela, ridicularizando, brincando, dando risadinhas. E então a irmã Wright, ela ficou ali observando, não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Disse: vai, irmã Wright, vai. Ele está dizendo: peça o que a senhora quiser agora, que ele te dará. Ela ficou ali, não sabia o que pedir, não sabia que passava muitas coisas na sua mente. Aí o irmão Branham disse: vou te ajudar. Vou te ajudar. Ah, é só ter uma casa pequena e tudo mais. Pede ele $1 milhão que ele te dá agora. Aí está sua irmã, está um pouco aleijada, está com um problema de saúde. Pede a cura da sua irmã. Edith? Não. E aquela coisa toda, ela foi, olhou, disse: não, a Edith é salva. Ela vai, se ela morrer, está salva. Amém, irmãos? Amém. Ela vai ter um corpo mais perfeito. Casa vai ficar aqui, vai destruir tudo, vai queimar tudo. Eu vou pedir algo que vai durar para a eternidade. Amém, irmão? Amém. Vou pedir algo que dure para a eternidade. Eu quero a salvação dos meus 2 filhos agora. Amém. Aí, irmão Branham disse: eu os te dou em nome do Senhor Jesus Cristo. E esses 2 rapazes caiu dentro da sala, chorando com lágrimas, e eles foram salvos ali agora. Amém? Ali foi a soberania de Deus. Amém. E eles estão até hoje, um com 80 e poucos anos, outro com 90, para dar testemunho do que aconteceu. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Amém. Ei, meu Deus do céu. Que maravilha, né, irmãos? Outro episódio, o touro bravo, que todas as pessoas temiam. Ninguém podia passar naquela cerca, ninguém podia cruzar aquela fazenda, porque o touro era famoso. O touro era famoso, ninguém podia, o touro era bravo demais. O irmão Branham, um dia, para passar do outro lado, porque trabalhava mexendo com linhas telefônicas, ele não sabia, cruzou então a cerca, e quando ele já tinha uns 15 metros para frente, o touro estava de trás da moita. E ele veio para a frente do irmão Branham, com aqueles chifres pontiagudos e assim por diante. O irmão Branham disse: veja, amiguinho, eu sei que eu estou atrapalhando você estava aí tranquilo, eu estou aqui atrapalhando.
E aquele touro veio para dar uma chifrada no irmão Branham, uma chifrada, a cabeçada já morria. E então, quando aquele touro foi chegando, o irmão Branham foi conversando, o touro ajoelhou nos pés do profeta. Amém, irmão? Ajoelhou nos pés do irmão Branham. Os irmãos entendendo? Outro episódio, milhares e milhares e milhares de abelhas cobriu o seu corpo inteiro e nenhuma picada sequer. Amém, irmão? Amém. Seu corpo estava vestido de tantas abelhas e nenhuma picada sequer. Amém? Nenhuma ferroada. E fora outras coisas que estão muito além das informações, por causa do tempo nós não temos. A visita do anjo para ele na caverna do Greensmill, para detalhar para ele o motivo de sua vida tão peculiar. Os irmãos entendem, irmãos? A visita dos 7 anjos, lá no Arizona, quando tomou e levou aquela altura para poder abrir os trovões. E muitas outras coisas. Por isso que o ministério do irmão Branham é um ministério peculiar. Amém, irmãos? Amém. Nenhuma igreja, nenhum homem, nenhum ministério neste dia pode produzir o que o irmão Branham produziu. Desde os dias de Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, passando por Paulo, profeta enviado aos gentios, desde aquele tempo, 2000 anos se passou, nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhum homem, mesmo sendo vocacionado, chamado para fazer alguma coisa, nenhum pôde produzir o que William Marion Branham, o mensageiro da última era, Apocalipse 10:7, produziu. Amém, irmãos? Amém. E nem vai produzir. Não haverá nenhum ministério, nenhum homem, nem igreja alguma que possa imitar, que possa produzir 1% do que o irmão Branham produziu nesta última era. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Existe sim, existe os fanfarrões, existe os imitadores, existe aqueles que querem imitar o profeta, que querem imitá-lo, mas nenhum poderá produzir. Neste lado gentil, não. Mas quando a noiva for tomada, quando a noiva for raptada, levada naquele grande dia de arrebatamento, onde os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Os nossos corpos serão corpos iguais ao dele. Amém, irmãos? Amém. E o veremos como ele é. Depois disso, 2 profetas, Moisés e Elias, vai lá aparecer para os judeus na Palestina e vão produzir ministério semelhante a este. Amém, irmãos? Amém. Mas desse lado de cá dos gentios, antes que Deus possa terminar com os gentios, antes que o último eleito entre, nenhum ministério, nenhuma igreja, nenhum homem poderá produzir algo idêntico, porque o irmão Branham é o profeta para esta última era. Amém, irmão? É o prometido. Então nada poderá produzir. E nós estamos cientes disso. Amém, irmãos? Não queremos saber o que a Batista pensa, o que a Metodista pensa, o que a Igreja Católica pensa, o que os luteranos pensam, o que a Metodista pensa. Não queremos saber o que o mundo pensa a respeito do profeta. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos a quem nós temos crido. Amém, irmãos? Né? Nós sabemos. Nós o chamamos, nós o conhecemos por profeta, declaramos ser profeta, identificamos nas Escrituras que ele é um profeta, não porque ele disse que é, mas porque a noiva que recebe a palavra diz que é. Amém, irmão? Amém. Ela é identificada. Assim como a noiva é identificada no noivo, ela o conhece. Amém, irmãos? Amém. Então, não é necessário o irmão Branham sair dizendo: eu sou profeta, você sabia? Olha meu crachá, sou profeta. Não, de forma alguma. Da mesma forma foi João Batista, por isso que eu tomei essa escritura. Jesus deu testemunho. O que foste ver?
Que foste ver? Uma cana agitada pelo vento? Que foste ver? Um profeta? Que foste ver? Um homem vestido de linho fino, puro? Que foste ver? Um profeta? Pois eu vos digo, muito mais do que um profeta ele é. Amém, irmãos? Amém. João disse que ele não era. Jesus disse que era. João disse, eu não sou. Jesus disse, sim, você é. Porque um profeta não declara a si mesmo que ele é, mas aquele que vai ouvir sua palavra vai identificá-lo se ele é um profeta ou não. Amém, irmão? Amém. Os irmãos, entendeu? Amém. Ele não gloria em si mesmo. Amém, irmãos? Amém. Então, nós entendemos e sabemos que ele é o prometido de Malaquias 4, 5 e 6. Ele é o prometido de Mateus 17, versículo 11. Ele é aquele que foi prometido que antes do grande dia terrível do Senhor, haveria neste tempo uma restauração completa das atitudes e da palavra ensinada. Amém, irmãos? Amém. As obras também seriam restauradas, o poder de Deus seria restaurado, o ensinamento seria restaurado. Elias viria para restaurar todas as coisas. Amém, irmãos? E então esse ministério foi identificado nesta terra através de milagres e prodígios e sinais que acompanhavam esse ministério. Porque quando Deus envia um profeta, então Deus tem que vindicá-lo perante uma sociedade corrupta, incrédula, perante o igrejismo, o religiosismo. Deus tem que vindicá-lo como sendo enviado de Deus. Amém, irmãos? Amém. E todas as formas que Deus pôde providenciar para vindicar esse ministério, como por exemplo, de pessoas que ainda estão vivas quando apareceu o anjo do Senhor, quando o irmão Branham estava pregando às 7 horas da igreja no tabernáculo em Jeffersonville, quando a coluna de fogo apareceu, escreveu na parede, desenhou as 7 fases da lua, que seria as 7 fases do período da igreja gentílica. Amém, irmãos? Amém. Pessoas que estão vivas até hoje, quando a coluna de fogo apareceu, lá no Chicago, quando o irmão Branham foi desafiado. Pessoas que estão vivas, que presenciaram aquela foto, aquela nuvem sobrenatural, de 28 de altura por 48 de largura, a nuvem sobrenatural, que aqueles 7 anjos então formaram o rosto de Cristo. E então nós sabemos que na terra, Deus estava aqui na terra, providenciando tudo por meio desta carne, na qual Deus manifestou o seu ministério, porque o Filho do Homem, que é a palavra, o ministério do Filho do Homem, que é a palavra, foi desenvolvido aqui nesta terra no exato tipo de ministério que o próprio Jesus desenvolveu. Amém, irmão? Amém. Desenvolveu o mesmo ministério. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. O Filho do Homem é o próprio Cristo, a própria palavra, amém, irmãos? Amém. E ele esteve aqui nesta terra, numa carne, num ministério, ungindo um ministério, para desenvolver o mesmo ministério que Jesus desenvolveu há 2000 anos atrás, amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Fale o mundo que falar, fale as denominações que falar, fale o que elas quiserem falar, chamar do que não quiserem chamar, dizer o que elas digam, fale o que falar. Isso não tem nenhuma chance de tirar aquilo que está no nosso coração. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque não foi eu que corri atrás, não foi você que correu atrás, não foi nada que você pôde adquirir de si mesmo, mas Deus te revelou isso, amém, irmãos? Amém. Deus te mostrou sua graça. Na mensagem Casamento e Divórcio, ele diz o seguinte, parágrafo 16: fui chamado quando era apenas um menino pequeno, e me foi dado um sinal visível e audível, um pilar de fogo em um arbusto. Eu tinha 7 anos de idade.
aqui em Utica Pike. Meu pai estava trabalhando para o senhor Wharton e tinha morrido há pouco tempo. E vocês leram o livro e sabem a história. E desde aquele tempo, lá no Rio, então, ele apareceu visivelmente diante do povo. E agora foi tirada a fotografia muitas vezes. E ele diz numa mensagem que assim, eu me sinto muito orgulhoso de ter permitido tirar sua foto ao meu lado. Amém, irmãos? Vê? Claro que a coluna de fogo não é ele, mas era a forma que ele apresentou. Amém, irmãos? Uma teofania. Então, exatamente da mesma maneira. Vê? O pilar de fogo, exatamente da mesma maneira que trouxe Israel fora do Egito. Eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito como Filho de Deus. Porque ele foi chamado de Filho do Homem quando veio pela primeira vez. Agora ele é chamado Filho de Deus, porque é a dispensação do Filho de Deus. E no milênio será chamado Filho de Davi. Amém, irmãos? Ele veio, o Filho do Homem, um profeta, como foi falado dele. Agora ele é o Filho de Deus, sobrenatural. No grande milênio que é para vir, ele será filho de Davi, sobre o trono de Davi. Como todos os leitores da Bíblia sabem que aquilo é uma promessa divina de Deus para Davi. Ele levantará seu filho sobre o seu trono. Amém, irmãos? Amém. E agora, 17. Em um estranho peculiar ministério, tenho sido chamado de tudo, desde Deus até diabo. Olha só. Eu tenho sido chamado de tudo neste peculiar e estranho ministério. Tenho sido chamado de tudo, desde Deus até um diabo. E isto sempre é assim. Isto é o que o arcebispo da Igreja Católica disse para mim outra noite. Foi ali a discussão. Ele disse: irmão Branham, João Batista claramente se identificou nas Escrituras, como foi falado pelo profeta Isaías. Ele disse: seu ministério está claramente identificado na igreja. Ele disse: os luteranos estão na Bíblia. Ele disse: os luteranos conheciam Lutério. Os wesleyanos conheciam Wesley. Mas e os pentecostais? Disse: eles estão errantes, não sabem para onde ir. Olha só. Eu disse: Senhor, aprecio isto. E foi quando o Espírito Santo caiu sobre a senhora, que nunca me tinha visto em sua vida, e falou e identificou a mesma coisa. Agora, para ser honesto diante desta mensagem, falo nesta noite que não sei. Eu disse a ele, Senhor, eu não poderia dizer isto. Isto é uma coisa muito grande para dizer. Para você ver. Ele estava falando do ministério de Mambrana, que era identificado. Nos dias dos pentecostais, os pentecostais andam errantes, sabendo que tem a mensagem, sabendo que tem um líder, uma mensagem para poder não andar mais errando. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. Veja bem, irmão Branham, isso é muito grande para você dizer. Então ele diz: irmão Branham está trazendo para si a responsabilidade. É Deus que tem que indicar isso, amém, irmão? Amém. Vê? Todas estas coisas estão cientificamente provadas ao redor do mundo. Não pode ser apenas um mito, é a verdade. Que é isto? Deixe-me dizer isto, confessando, antes que eu vos fale esta manhã. Eu não sei, eu não ousaria ao me mover de qualquer forma até que eu tenha ouvido dele, que tem falado a mim no passado e disser-me essas coisas. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo nunca se identificou como Filho de Deus. Olha só. E nem João Batista nunca se identificou como profeta. Ele não dizia: ei, é meu cartão, sou profeta. Não. Não. Ele disse: vocês dizem que eu sou. Aí Jesus falou assim: vocês dizem que eu sou. Amém, irmãos? Amém. Para este fim eu nasci, disse Jesus. Assim por diante. Mas ele nunca se falou que era filho de Deus. E agora, aquele foi o pilar de fogo que guiou os filhos de Israel. Era o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Você crê nisso, irmão? Amém. O Logos que saiu de Deus, a palavra. E então, quando ele estava na terra, ele disse: vim de Deus e para Deus eu volto. Amém? Amém. Todos nós sabemos disso. E após sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso estava na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que eles haviam aprendido.
E ele era um grande guerreiro, discípulo de Gamaliel, um dos mestres notáveis do dia, na escola deles, o monastério deles, e um grande homem e um oficial da igreja. E foi ali que uma grande luz, o pilar de fogo, novamente o derrubou ao meio-dia. E uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vê? Foi ao meio-dia que Deus apareceu para Paulo no Oriente. É à meia-noite que Deus apareceu para William Branham no Ocidente. Amém, irmãos? Amém. Ao meio-dia no Oriente apareceu para Paulo. Ao meia-noite apareceu para William Branham no Ocidente. Quem está me entendendo, irmão? Veja bem. Aí está. Note que quando Paulo levantou-se, ele disse: Senhor, quem és tu? Ora, aquele rapaz, sendo um judeu, certamente ele não falaria assim, a menos que tivesse sido algo que simbolizasse Deus. Senão ele não teria chamado o Senhor. Assim, aquilo era o mesmo pilar de fogo que guiou os filhos de Israel. Jesus disse: vou para Deus e volto para Deus. Então ali estava ele de volta na forma de pilar de fogo. Amém, irmão? Novamente, eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. Amém, irmãos? Amém. Veja que coisa. Ele voltou para Deus e Deus volta na forma de pilar de fogo. Vê? Aí está. Vê? Então você conhecerá qualquer coisa pela natureza. Aí está. Então observe bem que Deus vindica o seu profeta. Agora observe. Observe bem isso aqui. O irmão Branham, ele estava numa reunião pregando uma mensagem. Ele pregou uma mensagem tão poderosa, mas tão poderosa, que um rapaz, depois da pregação, disse: irmão Branham, o senhor poderia chamar de Apocalipse 23. Poderia ganhar mais um capítulo, né? Os irmãos entendem, irmão? O nome dele era Vitor Deluxe. Então observe que ele estava ali. E aquele rapaz, que era o outro, chamado Danny, guardou algo na bolsa que aconteceu. Porque aquele rapaz, quando falou isso, deu um abraço tão forte no irmão Branham. Depois da pregação, deu um abraço no irmão Branham. E ele começou a falar em língua. Mas era francesa. Ele começou a falar em língua, mas era francesa. E tinha lá um observador da ONU, que estava lá naquela pregação, naquela noite. Tinha um lá, que era da ONU, estava lá. E tinha outras pessoas. Mas o observador da ONU, que representava a ONU da França, estava lá naquela reunião. E quando aquele rapaz falava em língua francesa, ele logo pegou o papel e foi anotando a caneta. O que aquele rapaz estava falando quando estava abraçado o irmão Branham em língua francesa. Olha a interpretação. Veja. E aqui está todas as 3 notas. Porque 3 pessoas anotou igual a mesma coisa naquela noite. Deus precisa de 2 ou 3 para testificar. Amém, irmãos? Amém. E naquela noite, 3 pessoas ouvindo aquilo anotaram. E as 3 notas chegou para o irmão Branham. E aqui todas as 3 notas exatamente iguais, em francês. E aqui está o que está escrito. Estas são as notas originais tomadas naquele mesmo momento. Esta é a nota de Danny mesmo. Ele aguardou no seu bolso. Naturalmente, isto foi nos negociantes cristãos e assim por diante. E aqui está o que está escrito, o que foi falado, o que a interpretação disse. Porque tu escolhestes o caminho estreito, o caminho difícil. Tu tem andados pela tua própria escolha. Tu tomastes a decisão precisa e correta. E é o meu caminho. Amém, irmãos? Amém. Porque nestes momentos de decisão, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito. E isto por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, aquele rapaz falando em língua francesa era esta interpretação. Porque tu tens escolhido este caminho, o caminho estreito. E é o meu caminho. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que cada irmão, cada irmã que se identificou com esse ministério deste último dia, que entendeu a palavra, ele também está incluído nessa profecia. Amém, irmãos? Ele está amarrado nessa profecia também.
Quando a palavra se manifestou no dia de Jesus, Pedro estava amarrado a ela. Mateus, Filipe, mas Anás, Caifás não estava amarrado a ela naquela profecia. Os irmãos entenderam, irmãos? Não. Eu creio que cada eleito, cada irmão, cada irmã que tem aceitado a mensagem deste último dia, que é o caminho estreito, o caminho difícil, e uma sábia decisão foi feita por aceitá-lo, amém, irmãos? Amém. Que é o caminho dele, não é o caminho de nenhum homem, não é o caminho da igreja batista, metodista, presbiteriana e nem da mensagem, é o caminho dele, amém, irmãos? Deus, amém. Nem do tabernáculo, é dele. Graças. Porque é um momento de decisão. Está todo mundo em cima do muro, ninguém sabe o que escolher. Mas nessa sábia decisão, por causa dessa sábia decisão, uma vasta porção do céu espera por você, amém, irmãos? Espera por mim, espera por você. Graças. Que gloriosa decisão tu tens feito. Que gloriosa decisão você tem feito de ter ouvido o alarido, ouvido a palavra, ouvido o clamor de Deus nesse último dia, o grito dizendo: sai dela, povo meu, amém, irmão? Amém. Sai dela, povo meu. Glória a Deus. Sai da confusão religiosa, sai de Babilônia, atende ao alarido, atende ao clamor de Deus nessa última era. E você, com a sua sábia decisão, tomou sua decisão, e você aceitou a mensagem, não importando o que o pai diga, o que a mãe diga, o que o parente diga, o que o esposo diga, o que o filho diga, você tomou sua decisão, amém, irmão? Amém. E foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E como Moisés, ele pela fé deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu o caminho mais difícil, escolheu o vitupério, amém, irmão? Amém. Escolheu ser chamado de outras coisas do que chamado filho da filha de Faraó. Assim também é os filhos de Deus. Nós que temos sido agraciados por esta mensagem poderosa, eu creio que cada um está atracado, está aqui nesta profecia, amém, irmãos? Por quê? Porque o irmão Brana tomou uma decisão para poder escolher o caminho, e o caminho que o irmão Brana escolheu não é diferente do que nós escolhemos. O caminho que ele está passando não é diferente do que nós estamos passando. Amém, irmãos? Amém. Então nós também estamos incluídos nesta promessa, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Aleluia.